Trabalho de cabeamento e padrão Ethernet. Primeiro vamos falar sobre os padrões Ethernet. O primeiro é o Ethernet 10 megabits, que são diferenciados pelo cabeamento que é usado. O próximo é o Fast Ethernet. O padrão Fast Ethernet manteve bits contra a taxa de transmissão de 10 megabits da Ethernet. O padrão mais comum a ser utilizado é o 100 base TX. O próximo padrão é o Gigabit Ethernet, que com a necessidade de aumentar a largura de banda, surgiu o Gigabit Ethernet, que possui uma taxa de transmissão maior de 1 GB e suporta o padrão Ethernet e Fast Ethernet, ou seja, é compatível com esses dispositivos que utilizam esses padrões. Agora vamos falar de conectores. Antes de adquirir uma placa de rede, é importante saber o tipo de cabo a qual pode ser conectado. Para instalar um PC em uma rede já implementada, devemos obedecer ao tipo de cabo já em uso na rede. Ao implementar uma rede de grande porte, várias considerações devem ser tomadas para decidir qual é o tipo de cabo mais indicado. Conectores, tem a categoria 1 e 2. Essa categoria não é mais usada em redes Ethernet, pois além de não ser reconhecida mais pela TIA, que é responsável pelos padrões de cabo. Antigamente eram usados para instalações de linhas telefônicas. A categoria 2 até foi usada para a rede de ArcNet, mas não são adequados para a rede Ethernet, por serem de baixa velocidade de transferência de dados. Antes eram usados para modem de telefonia. Agora a categoria 3 foi o primeiro padrão de cabo para trançado desenvolvidos para redes Ethernet. A categoria 4, comparado com a categoria 3, o 4 tem uma qualidade um pouco melhor, mas continua a mesma coisa. A categoria 5, os cabos de categoria 5 são usados em redes de padrões de 100 MB e 1000 MB. Atualmente é difícil encontrar os cabos de categoria 5, pois foram substituídos pelos cabos de categoria 5E, que é uma versão mais aperfeiçoada do cabo de categoria 5. Agora a categoria 6 ela foi desenvolvida para um padrão Gigabit Ethernet, mas com o padrão categoria 5E sua adoção foi sendo retardada, mesmo sendo da categoria 6. Oferece sim, qualidade superior, o alcance fica ainda é de 100 metros, e se trabalhar em uma velocidade de 10 GB, esse alcance vai para 55 metros. No geral, o ganho na prática é bem pouco. A categoria 6 é de 100 metros em redes de 10 GB, e ela é bem mais resistente à interferência e na perda de sinal. E no caso, vai surgir ainda a categoria 6, que é um padrão de 100 GB, mas ainda está em estágio inicial de desenvolvimento. Agora vamos falar um pouco sobre a parte de hardwares, que são os hardwares utilizados na área de rede, que são hubs, os switches, roteadores e o bridge. Primeiramente o hub. O hub é um dispositivo que tem a função de interligar os computadores de uma rede local. Sua forma de trabalho é mais simples do que se comparado a um switch, porque ele serve basicamente como um extensor de rede. Então, ele não é tão inteligente quanto um switch. Agora o switch. O switch é um aparelho muito semelhante ao hub, mas tem uma grande diferença. Os dados vindos do computador de origem somente são repassados ao computador de destino. Isso porque o switch cria uma espécie de canal de comunicação exclusivo entre a origem e o destino. E dessa forma a rede não fica presa a um único computador no envio de informações. Isso aumenta o desempenho de rede, já que a comunicação está sempre disponível, exceto quando dois ou mais computadores tentam enviar dados simultaneamente a essa máquina. Agora eu falo sobre o roteador. O roteador é um equipamento utilizado em redes de maior porte. Ele é mais inteligente que o switch, pois além de poder fazer a mesma função deste, também tem a capacidade de escolher a melhor rota que um determinado pacote de dados deve seguir para chegar em seu destino. É como se a rede fosse uma cidade grande, e o roteador escolhesse os caminhos mais curtos e menos congestionados. Daí dá o nome de roteador. Existem dois tipos de roteadores, os estáticos, que esse tipo de é mais barato e focado em escolher sempre o menor caminho para os dados, sem considerar-se que aquele caminho tem ou não o congestionamento. E tem o roteador que é o dinâmico, este é o mais sofisticado, consequentemente o mais caro, e considera se há ou não congestionamento na rede.
Ele trabalha para fazer o caminho mais rápido, mesmo que seja o caminho mais longo. Agora, vou falar um pouco sobre o bridge. O bridge serve como uma ponte para interligar duas redes diferentes e permitir que elas se comuniquem. O bridge ele pode ser um dispositivo dedicado, separado ou não. Ou também ele pode ser montado em um PC com duas placas de rede, configurado para exercer a função de ponte. Na primeira vista, o bridge tem a mesma função de um hub comum, mas as aplicações são bem diferentes. Ele permite unir dois ou mais hubs, transformando-os em uma única rede, onde os PCs conectados a cada hub tornam-se um segmento de rede distinto. Isso faz toda a diferença, pois o bridge é capaz de examinar os pacotes e transmitir os pacotes apenas ao destinatário correto. Isso previne a saturação de rede, mesmo que existam muitos PCs. E, consequentemente, a rede fica mais rápida. E para finalizar, né, mesmo para quem quer montar uma rede pequena, conectando, por exemplo, 3 computadores ou um de hub switch, se mostra cada vez mais viável, né, porque os preços desses equipamentos estão praticamente equivalentes aos de hub. Ainda se você for compartilhar a internet em uma banda larga, um hub switch pode proporcionar maior estabilidade às conexões. E é isso, tchau!